Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Bicho Papinha. O mês de novembro é o mês dedicado ao bebê prematuro. E dando essa continuidade, nós vamos hoje continuar falando muito sobre a nutrição do bebê prematuro desde o momento que ele nasce, se ele vai para a UTI e depois, introdução alimentar, detalhes que fazem a diferença aí para o resto da vida. Porque uma nutrição e toda essa condução, esse comportamento alimentar que vai sendo construído desde o nascimento, se ele não for bem conduzido, ele pode sim criar um distúrbio alimentar pediátrico nesses bebês. Eu sou Denise Brasileiro, sou pediatra nutróloga e hoje eu estou com duas convidadas, duas fonoaudiólogas do meu coração que eu adoro, a Dânia Araújo e a Paula Starling. Sejam muito bem-vindas. A gente vai conversar demais, né? Vamos. Demais. Ei, Dani, tudo bem com você? Tudo Eu já. queria que você contasse um pouquinho sua trajetória para nós. Denise, eu sou fonoaudióloga há 27 anos. Eu comecei fazendo um estágio numa UTI aqui de Belo Horizonte e fiquei trabalhando com bebês. Então, eu trabalho em UTI neonatal há 27 anos. Eu já trabalhei em alguns hospitais, em algumas UTIs, hospitais públicos, hospitais privados. E a minha experiência é toda com a amamentação de criança. Ai, gente, isso é lindo demais, né? Adoro. E a gente estava aqui conversando antes de começar a gravação, gente, é tão importante, nós vamos falar isso várias vezes no nosso episódio. E o leite materno é o alimento ouro, é o melhor alimento que tem para todos os bebês e para o bebê prematuro mais ainda. Todo ano saem vários estudos científicos descobrindo, assim, mais um benefício para aquele bebê prematuro. Eu trabalhei com bebês prematuros muito mais do que 20 anos, né, porque eu fiz terapia intensiva, eu também ficava na UTI, e no consultório eu recebo esses bebês e hoje eu recebo para fazer esse acompanhamento nutricional. Então eu tenho um carinho muito especial e, assim, eu envolvo muito com essas informações para poder sempre estar aqui trazendo informações para vocês, para as minhas mentoradas também de pediatria, porque leite materno vale ouro. É a coisa mais importante. É tão importante que a gente faz colostroterapia com os bebês que não podem sugar, né? Os nenéns muito prematuros. A gente tem hoje, a partir de 24 semanas, 25 semanas, são bebês viáveis que saem bem, né? Então, esses bebês recebem a colostroterapia. O leite materno, ele pode estar entubado, mas o leite materno que a mãe consegue retirar, a gente coloca em cavidade oral, que é super importante para o neném, é super importante para o trato gastrointestinal e para a saúde do neném. O leite materno é o que dá mais imunidade para o bebê. E tem estudos que comprovam que o leite materno é mais calórico, é mais adequado do que a fórmula para os bebês. Então, é sempre importante estimular que essa mãe retire o leite. Se o neném puder receber por via oral, a gente vai ofertar por via oral. Se ele não puder receber por via oral, ele vai receber por sonda, né? Mas não tem nenhum alimento que seja mais saudável, mais adequado e mais eficiente do que o leite materno, né? Ele confere imunidade, ele ajuda no ganho de peso, ele favorece o trato gastrointestinal. Então, não tem nada melhor que leite materno. E uma coisa que eu tenho que falar para vocês duas que são fonos, Paula, também se apresente, eu estou passando na frente. É porque a gente Então, gravou um eu outro também, antes. não é? Eu também sou fono há 27 anos. Eu conheci a Dani no estágio que a gente fez nesse CTI e ficamos super amigas. E trabalhei lá há 10 anos. Depois fui para o consultório, né? E a Dani continua lá e eu recebo hoje esses bebês. E ela estava aqui falando da colostroterapia, que é uma terapia para o neném e para a mãe, porque eu que fui mãe de prematuro e que ficou com a gente lá no CTI que a gente trabalhava, a única coisa que a gente pode fazer, além de rezar, é tirar o leite e deixar, né, dar lá para o CTI
Administrar, né? administrar, né? Então, assim, dá uma sensação de Você eu está estou ajudando, né? ajudando, eu estou fazendo alguma coisa que é uma terapia para os dois lados, né? Eu lembro que tinha briga, quem chegava primeiro para pegar as garrafinhas e sentar na máquina de ordenha, e eu Gente. era uma vaca leiteira, então eu tirava muito leite e acabava feliz e com uma sensação de missão cumprida, Hoje, em né? função do bullying, a gente brinca que a gente não chama mais a mãe de vaca Eu chamei leiteira, a de amiga. mimosa, né? Não, a gente brincava. Hoje a gente brinca que é open milk. Open, adorei! Essa eu nunca tinha escutado essa não, gente. A gente brinca, tem muito leite não, essa mãe é open milk, pode deixar, tem muito leite, deixa o neném Olha só. mamar. Os protocolos foram mudando de retirada de leite, hoje as mães, na maioria dos CTIs tem uma sala de ordenha específica, né, a mãe tira o leite é identificado, duração de 12 horas, tem geladeira específica pra gente guardar, existe um cuidado muito grande pra administração. Os hospitais que têm banco de leite, conseguem fazer a pasteurização e o cuidado do leite. Os outros hospitais que não têm, mas que trabalham muito bem com leite materno, fazem esse controle. O leite materno vale por 12 horas dentro da geladeira do hospital, então tem toda uma orientação de retirada, de cuidado e de uso desse leite, né. Então é muito bacana. E é engraçado porque, assim, não tinha fonoaudióloga pra gente nas UTIs, né. E quando começou esse movimento de ter a fono, pelo menos era de dia, agora é 24 horas, mas assim, isso pra a gente foi ficando tão feliz como pediatra intensivista, porque a diferença foi muito grande. É. Depois que Nossa. vocês foram para dentro da UTI, é um divisor de águas, né. E aí eu queria que vocês colocassem muito bem essa questão, o papel do fonoaudiólogo com o bebê internado na UTI, um bebê prematuro extremo. Pois é, então vamos pensar, assim, num prematuro de 30 semanas. Hoje em dia usa-se cada vez menos intubação, ventilação mecânica, né, usa-se muito mais o Para CPAP, né, melhorou muito, e o neném fica desconfortável no CPAP. E a gente sabe que a sucção é uma coisa que acalma o neném, dá conforto, você tem protocolo de dor usando a sucção com glicose, né. E existem chupetas que são específicas para prematuro. Existe chupeta para neném até 1,5 kg e chupeta para neném de 1,5 kg a 2,5 kg. É material hospitalar, só o hospital consegue comprar. Tá. Mas muitas vezes a gente coloca a chupetinha no neném, ali na hora que ele está no CPAP, que ele está desconfortável, a gente coloca um pouquinho, ele suga um pouquinho, a gente faz o que a gente chama de sucção não nutritiva, só para acalmar o neném, para dar conforto, e a gente percebe o tanto que o neném fica confortável com essa sucção. É claro que a gente vai observar os parâmetros de cansaço, frequência respiratória, queda de saturação. Ele tolerando é um recurso que a gente usa para o conforto do bebê. E é claro que isso vai ajudar lá na frente, a hora que a gente for trabalhar realmente a sucção nutritiva, né, que é a sucção com o leite materno. Então a gente começa essa chupetinha lá com 30 semanas, tem menino com 1,2 kg, 1,3 kg, e à medida que ele vai, desmamando, saindo do CPAP, a gente já consegue trabalhar. Hoje a gente tem menino que está usando catéter nasal de alto fluxo, que está sugando no seio materno, Olha. né. Então qual que é o critério para a gente começar a sucção efetivamente? É estabilidade clínica. O menino tem que ter mais de 32 semanas e estar estável clinicamente. Sem uso de O2? Não, ele pode estar no catéter nasal de alto fluxo, mas ele não pode estar mais fazendo apneia, quedas de saturação à toa, né, sem motivo aparente. Então, ele está estável clinicamente, que ele se mantém bem no catéter nasal de alto fluxo, a gente já pode começar a trabalhar, O Dani, eu né. estava lembrando aqui, né, que a sucção não nutritiva e a sucção é parte do padrão flexor de Do bebê. movimento, É, né. E aí, você o acaba recém-nascido mobilizando. prematuro, ele tem aquele padrão mais em extensão. Então, quando a gente
precocemente oferece essa sucção não nutritiva para esses bebês, a gente ajuda esse bebê a adquirir o padrão de flexão, que é A se organizar, a se organizar do ponto de vista sensório-motor, Que legal. né? E aí ele gasta menos energia, ele regula padrão, né, respiratório, cardíaco. Então, assim, é terapêutico aquela sucção não nutritiva, né? Sim. Lembra que quando a gente está amamentando e o neném Põe o vem e dedinho. pega o nosso dedinho? É isso, é né? organização. É a organização pelo padrão flexor. E aí ele vai mamando e ele vai espaçando, né, os grupinhos de sucção e de repente ele larga o nosso dedo e E adormece. adormece. E tem estudos que comprovam que a sucção não nutritiva melhora a oxigenação. Então, Que legal. muitas vezes o menino tem uma saturação ali de 90, 92, você entra com a chupetinha ou entra com o dedo enluvado para trabalhar um pouquinho da sucção não nutritiva, você vê uma melhora na saturação 94, 95, Que 96. graça. Então, a atuação da fono é muito nesse sentido, de melhorar, ajudar a melhorar o conforto da criança, a organizar o bebê e melhorar um pouco do padrão respiratório com a sucção não nutritiva, porque ele começa a se organizar, sucção, deglutição, respiração. Você começa a trabalhar isso, porque você não colocou volume, mas ele tem que engolir a própria saliva dele. Então ele começa já a fazer uma coordenação com o volume pequenininho da própria saliva, mas ele já começa a coordenar sucção, deglutição, respiração. Depois desse passo, tá bonitinho, a gente introduz ou seio materno ou mamadeira. Qual que é o critério? A história do bebê. Se é uma criança que tem um quadro neurológico mais complicado, se é uma criança que tem uma cardiopatia mais complicada, às vezes a gente faz o teste da sucção com uma mamadeira, porque eu consigo controlar melhor o volume. Tá. Ela é um mecanismo, ela é um intermediário para eu avaliar, porque é muito desconfortável para o neném eu colocar ele no peito, ele começar a cair em tirar. saturação, eu tenho que tirar ele do peito. É frustrante para a mãe e é desconfortável para o bebê. Então, é melhor eu testar na mamadeira, ficou bem? Tá sugando bem na mamadeira? Consegue ali 24, 48 horas sugar em todos os horários sem intercorrência? Posso testar o seio materno. Consigo fazer isso, tá? Nossa, O menino neurológico, o menino cardiopata, o prematurinho só que é baixo peso, que é pequenininho. Eu comentei aqui que hoje a gente tem um bebê na UTI que tem 34 semanas em 5 dias, que tá mamando no seio materno, já sem sonda, que ainda não pôde ter alta, porque ele não tem idade, né, porque o critério de alta normalmente é 35 semanas. Então, a gente fica brincando: "E esse menino, o que que falta? Idade para poder ir embora". poder ir embora. E tá sugando bem, tá ganhando peso. É importante as pessoas entenderem que o prematuro não é um neném, termo pequenininho. Não, ele tem características diferentes, né. Então é um neném que muitas vezes não aguenta muito tempo de peito, ele não é um neném que pode ficar 1 hora sugando ao seio, porque se ele fica esse tempo todo Ele no vai peito perder calorias, né? ele perde Peso. peso, né, ele perde peso, ele fica cansado, no próximo horário ele não consegue mamar. Então é importante e o papel da fono muitas vezes é fazer, esse acompanhamento, essa orientação. "Olha, hoje ele vai mamar 5 minutinhos em todos os horários que a mãe tiver, e o resto a gente complementa na sonda. Ah, ele tá bacana, ele tá bem, ele não perdeu peso, ele deu conta, vamos Aumenta aumentar pra o 10. tempo, vamos aumentar para 10. Nossa, ele tá super bem, vamos colocar ele 15. Ah, ele tá super bem, 20 minutos. Ele tá bem demais, 20 minutos para o neném prematuro, às vezes é a dieta inteira que ele vai precisar. Como eu brinquei, se a mãe é uma open milk, que tem muito leite, 20 minutos de sucção ao seio para o prematuro Suficiente. é mais do que suficiente, né. Às vezes não precisa, não vai ter complementação de sonda. E por que que eles ficam com sonda? Porque dependendo da unidade que você trabalha, do hospital que você trabalha, as mães não ficam 24 horas, mas não é que elas podem ficar 24 horas, mas ela não aguenta, essa mãe precisa descansar. Então ela vai para casa, descansa, volta no dia seguinte e durante a noite esse neném pode receber via oral.
seja por mamadeira, seja por copinho. Qual que é a definição? É uma conversa da equipe de fono com a mãe, do que ela quer, do que ela prefere, se ela tem segurança para dar o copinho, porque eu costumo brincar que o copinho é lindo, mas ele é extremamente difícil de dar. Eu não dei, você sabe, né? Porque a minha menina ficou na UTI também. E aí, eu amamentei. Lá na UTI eu amamentava, a hora que eu saí, eles davam no copinho, aí eles falaram assim: você quer aprender a dar no copinho? Só que como eu já tinha passado vários plantões treinando para dar no copinho para os bebês internados, né? E eu vi que eu não tinha condição, coordenação para aquilo, eu não dei, E aí tem mãe que prefere, fala: "Eu quero É. copinho", a gente vai ofertar o copinho. Aí tem mãe que fala: "Não, pelo amor de Deus, eu prefiro a mamadeira", então a gente oferta a mamadeira. E não é porque o menino está na mamadeira que ele vai largar o peito. A gente tem um exemplo aqui ao nosso lado. De jeito nenhum. Eu acho que tudo depende dessa coordenação, né, boa para sucção. E o João ficou 21 dias lá no CTI, nasceu com 33 semanas, e eu ficava lá o máximo que eu podia, né, mas as dietas da noite eram dadas na mamadeira. E eu voltei para o consultório muito precocemente, né, a despeito de ter conseguido voltar por um tempo pequeno, mas eu voltei muito cedo, e ele mamava na mamadeira o leite que eu ordenhava enquanto eu estava trabalhando, né, então, E não quando você chegava em e casa, ele quando mamava no ele peito. mamava no peito, né, eu amamentei ele por 11 meses, né, 11 meses de leite materno, ou no seio ou na na mamadeira. mamadeira, não aceitou chupeta, né, então assim, E é importante as é mães importante. saberem disso, que o ordenhar e dar o leite materno é a amamentação, é a Sim. oferta de leite materno, é a oferta do melhor alimento que você pode ofertar para o seu filho. Agora, eu não tenho produção de leite suficiente, eu fiz uma cirurgia, não produzo leite suficiente, não sofra. A fórmula existe para isso. É isso. Né? A gente vê muito, esse sofrimento: "Ah, mas eu não tenho leite, como é que eu vou fazer? Eu não vou dar conta de produzir". Você menos mãe. Você menos mãe, as pessoas não sofra, não sofra. Existe fórmula exatamente para isso, né. Se você tem uma produção grande que você consegue alimentar seu filho, fantástico. Agora, se por alguma circunstância você não tem a quantidade de leite que você precisa, vamos usar a fórmula. O neném precisa ganhar peso, ele precisa crescer, ele precisa ficar nutrido. E se a gente tem um substituto, vamos usar, né? Sim. É óbvio que a gente quer leite materno, a gente briga por isso. A gente, tanto é que a primeira descida da mãe para a UTI, para conhecer o neném, a gente já conversa com ela e fala: olha, existe uma orientação de ordenha. Qual horário você prefere? De manhã, de tarde? Você está se sentindo bem? Então, se você estiver se sentindo bem, você vai ser orientada a retirar o leite para a gente ofertar. Não importa se na sonda, se na mamadeira, se no copinho, a gente já vai começar a ofertar esse leite. Então, quanto mais cedo a gente orienta, melhor. A gente tem casos de casal homoafetivo que as duas amamentaram. Que legal. Elas fizeram a que, gestou teve uma produção boa, mas eram trigêmeos. Aí eu brincava que era meu sonho, eu tinha 3 bebês e 4 seios, né. Nossa, é mesmo, Eu que ti caso interessante, eu olha. tinha mais seio do que menino, isso é o ideal, isso é perfeito, né. Então ela fez um trabalho Gente, todo de pra amamentar e conseguiu amamentar. Ela não tinha uma produção muito grande, mas ela conseguia amamentar. E que existem vários casos de legal. às vezes, porque normalmente você tá trabalhando com fertilização, né, então você acaba às vezes tendo gemelares, trigemelares. E quando as 2 estão dispostas, funciona super bem. A gente tem muitos casos de sucesso. Eu brinco que eu briguei com a CCIH, com o controle de infecção dos "Ah, isso não pode, isso não pode". Eu falei: "Gente, é mãe do mesmo jeito". Nossa, não é possível. Porque o argumento é que o neném só pode mamar no seio materno, é a definição, é o que preconiza a Organização Mundial de Saúde, né, que a mãe o neném De só quem pode gerou, de né. quem gerou.
Então mas depois o pessoal falou, eu falei: "Ó gente, eu vou continuar trabalhando assim, se vocês quiserem proibir, vocês me avisam depois". Aí todo mundo foi estudando, entendendo, a mãe tinha feito todos os exames, estava tudo bem, e seguimos. Mas Eu nunca tinha parado para pensar nesses detalhes, e realmente, né, é, é porque por lei, né, por gente, lei, até ela deve esclarecendo para vocês, é é, porque antigamente tinha, às vezes você estava amamentando, vinha um vizinho, você É, amamentava, e a gente sabe que isso não deve ser feito, isso é proibido, porque você pode ter uma doença e passar para o outro neném, mas no caso, as 2 mães, né, desse casal homoafetivo, eles fizeram exames, né, então quer dizer, não tem condição. ela Mãe, fez né, ela ela é né, mãe, ela fez mãe, todos os né. exames, ela não tinha nenhuma É, o grande medo são as doenças HIV, algum hepatite, né, algumas é, doenças que podem ser sim, transmitidas. E a gente costuma brincar que quem vê cara não vê, sim, né, e sim, por isso que é proibida a amamentação cruzada. é, Você não pode: "Ah, minha vizinha está com muito é, leite e eu vou pôr meu filho para mamar no peito". Você não sabe o que é que ela tem, é. quais foram E o hoje a gente sabe muito da questão da microbiota intestinal que passa via exato, leite materno, né, a gente não sabe qual que é a microbiota daquela mãe, pode até atrapalhar, né, a instalação daquele outro bebê, né, porque, exato. enfim, É. mas muito legal. E você estava falando a taxa de amamentação desses bebês prematuros na unidade que você trabalha. Na unidade que a gente trabalha, o índice de amamentação é 95% dos bebês. Gente, isso é fantástico. 95% dos bebês saem mamando ao seio materno. Quem são os bebês que não saem mamando ao seio materno? Aqueles que a mãe faz uso de alguma medicação que impede a amamentação, às vezes a mãe que está tratamento de câncer ou que tem alguma doença que ela faz uso Contraindique, né. que contraindica a amamentação, crianças com a PLV, que às vezes a mãe não consegue fazer dieta de exclusão, e alguma circunstância muito específica do neném, hum, que impeça a sucção, Tá. né. Então, normalmente são esses casos. Hã, Cardiopatia, a gente tem menino sugando, fissura. criança com fissura, dependendo da fissura, a gente consegue que o menino saia amamentando ao seio, principalmente se for de lábio. Se for uma fissura muito grande, aquelas bilaterais, transforame, a gente não consegue seio por muito tempo. No comecinho ali, até a mãe entrar na fase de adaptação, só o amassamento, né, o apertar ali, já sai leite, esse neném consegue ficar no peito. Mas depois quando você começa a ter uma diminuição uma adequação nessa produção, você não consegue manter. Então a gente orienta a tirar o leite e ofertar para o menino. Depende muito da fissura. Então, isso é uma avaliação que a fono tem que fazer ali, com aquele caso, com aquele paciente, com a mama da mãe, né. E tem sempre algumas situações de cirurgia. Eu já tive mãe que teve cirurgia, teve câncer de mama e só tinha uma mama dela, a outra era prótese, e na que ela tinha pouco leite por causa da Aí não tem cirurgia. jeito. Aí não tem jeito, não dá para ser. Mesmo assim a gente coloca para estimular. É assim, não t um menino neurológico grave, vamos tentar. A gente tem que tentar. Cardiopata, vamos tentar. A gente procura saber ali qual que é a saturação alvo, né, quanto que aquele menino o mínimo que ele pode saturar, e vamos colocar no peito. Eu acho que é uma aprendizagem para nós, né, escutar que 95% Uhum. sai no seio materno, né, assim, é porque tem o trabalho da fono ali, Sim. individualizado, naquela DID, né, o seio e o bebê, que normalmente a gente come mosca para o bebê que não passa por lá, né, os bebês a termos, e que não tem essa orientação. Sim. Né, e que é aquela história, escuta-se muito, lê-se muito, a experiência do outro é sempre compartilhada, mas às vezes a gente esquece de falar: "Opa, o que está acontecendo com Aqui, esse né. neném que não está ganhando peso, que está sofrendo, né, que essa mãe está desconfortável", pede uma avaliação, Eu costumo né. brincar, eu falo isso todos os dias com as mães da UTI neonatal.
O sonho de toda mãe era que o peito fosse transparente e tivesse graduação de volume, para ela ver o peito esvaziar. É o sonho de toda mãe. Como a gente não tem isso, tem algumas dicas que a gente pode dar para a mãe observar se o neném está mamando bem ou não, né? Então, antes de amamentar, apalpa seu peito, de- mamou, apalpa de novo. Você percebeu que esvaziou, que está mais flácido a mama? É um sinal de uma mamada muito boa, né? Vou trocar a fraldinha. Tem xixi? O xixi tá clarinho? É outro sinal de uma boa mamada. O neném, depois que mamou, tá satisfeito, tá soltinho, ou ele continua procurando, ele quer mamar? É outra dica que a gente costuma dar, né? Então, as mães da UTI já saem com uma visão mais fácil. Elas têm, ah, mamou bem, não mamou mal. E eu falo sempre: ninguém tem a mesma fome em todos os horários. Então, uma mamada ruim não tem problema. O importante é ao longo de 24 horas o neném ter mamado bem. Ah, às 9 ele mama mal, mas meio-dia ele mama super bem. Uma coisa compensa a outra, né? Mas em 24 horas ele não mamou bem em nenhuma mamada, vão procurar uma fono, vão procurar alguém para te orientar, vamos ver o que está acontecendo, porque tem alguma coisa errada, né? E se aquele neném termo, que está em casa, ele não acorda, ele está muito sonolento, ele está muito molinho, você não consegue acordar, conversa com o pediatra. Pode estar fazendo uma hipoglicemia, o volume de leite pode ser pequeno, né? Eu acho que a pressão em cima das mães hoje tem que amamentar, você tem que dar leite. Você orientou? Ela aprendeu? Amamentar não é fácil. Amamentar, eu brinco que de todo o processo, gestação, parto, o mais difícil é amamentar. Por quê? É o tempo todo, de 3 em 3 horas, é só você e o neném. É difícil, você está no pós-parto, de madrugada você não sabe se ele mamou no peito da direita, no peito da esquerda, Se esvaziou, se se não esvaziou, se não esvaziou. esvaziou, você está exausta, né. Então, um pouco de generosidade com a mãe que está amamentando é super importante e as pessoas costumam não ter. A cobrança é muito A grande, né. cobrança é muito grande. E sabe o que que eu percebo muito, dando o gancho da amamentação? É o seguinte: esse bebê prematuro que ficou internado numa UTI muito tempo, se teve todo esse cuidado, se teve todo esse trabalho, ele vai passar para as outras etapas do aprendizado de comer de uma maneira muito melhor do que esses que não fizeram isso. Com certeza. Isso é impressionante. E uma comparação também muito real é o seguinte: esse que consegue amamentar, mesmo que não seja exclusivo, ele também vai ter muito mais facilidade na introdução alimentar. É. A sucção ela se modifica, né, assim, ela é um padrão, ela começa como um Reflexo. reflexo e à medida que o neném vai fazendo ali 4, 5 meses, ele começa a usar ativamente, né, a musculatura e esse padrão de sucção muda, que é já uma preparação, né, para esse desenvolvimento sensório-motor oral, que é a base para a introdução alimentar. Então, muitas vezes esse neném sai muito bem e lá pelos 4, 5 meses, todo mundo descabela, que ele começou a não ganhar peso, está fazendo muito barulho, está chorando demais. Pode saber, né, assim, que muitas vezes o desenvolvimento motor, tá um pouco atrasado e essa criança ainda não tem ali uma estabilidade, né, não começou a ganhar uma estabilidade de cintura escapular que dê possibilidade dele ganhar esses movimentos de uma forma mais ativa, né. Uhum. E então ele precisa se ele não tiver na físio, ele precisa de Da ser físio. encaminhado para uma físio, se esse desenvolvimento tiver muito atrasado, e muitas vezes esse é o bebê que vai precisar da fono antes da introdução alimentar, É. né. A gente Então isso é costuma falar que o neném prematuro, quando ele sai da UTI, ele precisa do pediatra, da físio, de cara, para dar uma orientada. Eh, Muitas vezes no primeiro mês não precisa de uma fono, no segundo mês, mas no terceiro mês é interessante passar por uma avaliação para ela ver como que está essa sucção, se esse padrão de sucção já está mudando,
se precisa fazer alguma coisa, algum tipo de estimulação para melhorar e já pensando na introdução alimentar. Agora a físio é essencial, né. Nesse primeiro momento, eu costumo brincar que todo neném prematuro precisa não que ele precise fazer sessões de fisioterapia, mas uma avaliação inicial, um acompanhamento de 15 em 15 dias, Follow-up que um seja. follow-up que seja, né, Excelente. de orientação é muito importante. É porque não tem mágica. O desenvolvimento sensório-motor oral, ele acompanha o desenvolvimento motor global, né, e é por isso que a gente estuda tanto isso, É. né, assim, não acontece de uma forma desconectada. Então, a criança prematura que não está se desenvolvendo do ponto de vista motor global, ela também vai ter problemas ali naquela sucção, Ela vai na hora que ela manifestar, precisar né? usar É. de uma estabilidade de cintura escapular para ganhar movimento, né. E aí é o primeiro sinal, né. E esse cuidado que a gente tem na UTI neo, os meninos são acompanhados com 30 semanas, a hora que a gente põe a chupeta, até o dia da alta dele. A fono avalia esse menino todos os dias, seja no peito, seja na mamadeira, seja no copinho, todos os dias ele é avaliado. Esse padrão de sucção não tá bom. Essa postura de língua não tá boa. Espera aí, vamos trabalhar um pouquinho aqui, vamos melhorar isso. Esse posicionamento no peito da mãe não tá bom, vamos Fazendo melhorar esse barulho, tá posicionamento. estalando a língua, É, tá engolindo o ar, sem né. contar que, assim, eu costumo brincar que, às vezes, as mães, quando a fono vai entrar, elas falam assim: "Ah, você podia avaliar para ver se tem frênulo?" Eu falo: Ele tem que ter, né. O frênulo tem que estar aí. A gente pode ver se ele está adequado ou não, mas ele tem que estar". Ah, Aí ela te olha como assim: "Uai, eu Que achei parte que eu perdi? eu achei que não podia ter". Não, ele tem que ter, a gente tem que é. avaliar. Isso é um fator importante na sucção, sem dúvida nenhuma, né. A vantagem da UTI é que se a gente percebe ali alguma Logo alteração, já pode fazer. rapidinho a gente chama o É, cirurgião e fala assim: "Dá uma olhada aqui para mim". é. E é um procedimento muito rápido dentro da UTI. Faz ali dentro da UTI e a gente já põe o menino para mamar no peito em seguida, né. Entendi. Então não tem esse trauma de: "Tadinho, vai", não, é muito tranquilo. Mas não é tão frequente, né, Dani? Não, não é. Não é. Eu To acho que a gente teve um boom, né, dessa Continua. história de frenectomia. Eu acho que a É, gente tem que ser Tem que ter muito muito cuidado. tem que ser cauteloso. muito cauteloso. Você sabe que eu até arrepio meu cabelo, né? Porque eu tô com É. vários meninos que desenvolveram aversão Ah, alimentar por por frenectomia. frenectomia mal Mal indicada. Exatamente. E Esse é o grande problema. assim, enfim, né, não é o motivo do nosso podcast, mas a gente tem que pedir muita cautela quando isso é Sim. indicado, e toda vez que chega para mim algum bebê que eu estou acompanhando, que alguém falou que tem que fazer, eu escuto 3 opiniões É. de pessoas que eu confio demais. A odontopediatra, a fono dessa criança, das que eu Uhum. tenho mais, esse contato, porque eu já vi indicações até de filho de pediatra. Eu falei assim: "Gente, o povo tá ficando doido, né", porque o pediatra também sabe olhar isso, né. Aí o pediatra chegou para mim e mostrou o neném e falou: "Denise, olha aqui, se você teria coragem de deixar fazer no seu filho". Indicação nenhuma, É. gente, indicação nenhuma. Quando Infelizmente a as gente coisas tem banalizam, né, e isso. isso é ruim, porque acaba que os que precisam mesmo, às vezes, nem vão, né, Nem É. vão. nem vão. Não. Isso é uma E essa história da introdução alimentar, né, quando o menino começa com uma recusa alimentar, é tão mais fácil ser o frênulo, né. É, de jogar a culpa para É, ele, é né. tão é. mais fácil que aí vai cortar e aí vai resolver, né. Eu já tive bebê que reinternou por causa de frenectomia, da gente ter que passar a sonda, dele não Sim. poder ver nem o peito, nem a mamadeira. Aí é um trabalho Eu longo. tive com foi para gastrostomia. Pois é. Vocês estão entendendo isso? Tô Por isso entendendo, que meu cabelo arrepia, tô entendendo. porque a gente vê isso, né. É. E não é só a gente falando aqui não, Academia Americana de Pediatria, academia também, na parte de cirurgia pediátrica, tá todo mundo apavorado, porque eu brinco uma coisa assim: você acha que Jesus, de repente, todo mundo ele colocou todo mundo para nascer de, né, freio alterado? Não é É, possível. é. Né, a gente que já tem mais tempo de casa aí, e a gente examinava, assim, para ver se Não, e tinha outra coisa, isso, não né. basta só, assim,
quando não é, a gente não está falando aqui de um recém-nascido, não basta só você cortar o freio, né? Não basta. Não é tão simples. Não é tão Eu já simples peguei assim. vários meninos que fizeram frenectomia e que é como se não fizesse, dos que precisavam, né? Que não tiveram ali uma Um reabilitação, acompanhamento, né? né? Eu costumo brincar que mãe de UTI sofre enquanto está na UTI, mas a hora que ela sai com uma tranquilidade, porque ela sabe se mamou bem, se mamou mal, ela Tá sabe dar ganhando banho, se está peso, ganhando peso, Uma né? escola, É uma escola, né? na prática. Eu brinco muito, falo assim, gente, ficar aqui é ruim, mas no final das contas é bom, porque você sai treinada, né? Porque ela aprende todos os cuidados do neném. E a pior fase da amamentação, ela passa ali com a gente, É. né? Que é aquele momento sem saber se o neném mamou bem, se ele mamou mal, se ele tá ganhando peso, porque você já viu isso mais do que a gente, pesar o menino com balança de mala, com balança de subir com o cozinha, menino no subir com o menino no colo, sem o menino no colo, depois com o menino no colo, né? E a gente sabe que não faz, e vai dando desespero. É. Eu já vi pediatra pesando o menino na balança da mala, de desespero, porque era prematuro, foi embora para casa. A consulta com o pediatra que ia acompanhar era dali a 2 dias e estava aflita e vamos pesar na balança da mala. Falei: "Mas não vai fazer diferença". Aí, balança de cozinha, pesa o saco do arroz, deu lá 5 quilos, beleza, põe o menino. Eu falei: "Gente". Não, É. A gente tem histórias, né, Denise? A gente que tem, vive esse tempo todo, a gente muito vê. interessante. Eu agradeço todo dia a Deus de ter tido a oportunidade de estar numa UTI por tanto tempo. Foi uma escola de vida para mim É. e me gera tantos benefícios, mesmo estando no consultório, por ter passado por tudo isso na UTI. É uma escola, né, Nossa, é uma gente? escola. É uma É uma escola. escola, é uma E escola. eu brinco que a gente aprende a conversar com as mães e Sim. explicar, como observar uma amamentação, fazer um ordenho de alívio antes de pôr o neném, que o peito muito cheio o neném não pega. E hoje a gente tem muito recurso que a gente não tinha, né, Nossa, para todas as situações. Então, hoje você tem um intermediário para SEI, para aquela mãe que tem um mamilo que é invertido, que a gente pode usar. Hoje, se fez uma fissura, você tem um laser que pode usar para ajudar. Então, hoje os recursos são para muito amamentar maiores. são muito maiores, muito maiores. Você tem N mamadeiras, você tem N copinhos, né, você tem muitas formas de permitir uma amamentação, de permitir que o neném receba o leite materno, de evitar o desmame dos meninos, né. Então hoje, a tecnologia e a evolução nos ajudaram muito. Eu costumo brincar e eu comentei isso com a Paula, que quando a gente começou na UTI, a gente só podia atender o menino depois que ele tivesse 34 semanas, que é quando começa a coordenação entre Sim. sucção, deglutição e respiração, e se ele tinha 1,5 kg de peso. Eram os pré-requisitos. Era pré-requisitos. Hoje, está estável clinicamente, toma que o menino é seu, pode trabalhar com ele. E isso é muito legal, Muito legal. né. Sim. Você começa um trabalho muito precoce e a gente vê que os meninos saem muito melhor, e as mães mais tranquilas, porque como elas trabalham muito tempo a amamentação ali, elas tiram as dúvidas, elas sabem Elas ganham amamentar, vivência, né? elas ganham vivência. Saem Elas seguras, porque é É. isso, é tanta informação, né, que a gente E você recebe de sabe todos os lados, que às vezes você não sabe o que você vai escolher, por e lá volta dentro de você tem essa assistência. 1998, 99, tinha as fórmulas, ainda tem as fórmulas para prematuros, quando Uhum, tem alta, Aham. né, as fórmulas uhum. de De transição. tradição. E a gente ficava sempre naquela dúvida, esse bebê extremo que nasceu com 500 gramas, 26 semanas, 25, se ele poderia ir para casa com leite materno, se ele não precisaria Olha receber só. também essa fórmula de transição, né?
E aí hoje eu falei assim: "Gente, realmente como é que o conhecimento é uma coisa que, né, assim, ainda bem que foram descobrindo as coisas, né". Porque a gente já fez muita coisa que Já. não era o melhor, né. E que Agora bom que a gente hoje, aprende que bom que a e gente faz aprende, né, diferente, e né. vai contornar isso, né. Até o leite ordenhado dos bancos de leite, o Brasil ganha prêmios no mundo inteiro que são os bancos de leite melhores, né, de funcionamento. Essa pasteurização, ela não mata, eh, Os propriedades, anticorpos ela não tira as propriedades do boas do do leite leite. materno. Exato. Então, assim, é muita coisa nova aí que eu fico feliz com esse 95%, porque a gente sabe que está acontecendo, né. Tá Está acontecendo. acontecendo. E é interessante que no hospital que eu trabalho, a gente tem certificações internacionais. E numa das certificações, veio uma pediatra que era dos Estados Unidos, que a neta tinha acabado de sair da UTI e tinha saído só na fórmula. Ah, E ela ficou encantada com os nenéns no seio materno, menino de 1,5 kg, 1,450 kg, 1,7 kg. E aí parte da avaliação foi ela querer entender como que a gente conseguia no Brasil manter esse aleitamento materno. E foi muito bacana que ela falou: "Nossa, a gente tem muito que aprender com vocês", que né. legal, gente. Isso foi uma escola, foi muito bacana, eh, ver reconhecido o trabalho das fonos no Brasil, porque isso não é mérito só do hospital que eu É. trabalho, né. Eu não posso falar dos outros hospitais, mas os índices de amamentação hoje no Brasil são muito altos das Tem UTIs. aumentado muito. É uma coisa muito bacana. São Paulo, a gente tem contato com o pessoal de São Paulo, né, a gente conversa muito com as equipes de lá, e eles têm a mesma experiência que a gente, né. A gente faz muitas adequações que antes a gente não faria. Então, por exemplo, num bebê neurológico, às vezes eu não posso usar o leite materno para iniciar, mas eu posso usar o AR, né, que ele é mais grossinho. Então eu trabalho a deglutição daquele neném, eu avalio, eu melhoro a deglutição para depois eu Entrar. poder colocar ele no peito. Eu tenho neném hoje, que é neném que tem válvula, que está em catéter nasal de alto fluxo, que está mamando no seio Que da mãe, gracinha. né. Então é dedicação da equipe, uma equipe que confia no trabalho da fono, é uma mãe dedicada. É possível, a gente Não é consegue. trabalho de um só, né. Não, é trabalho de equipe. São muitas mãos aí, É né. interdisciplinariedade mesmo, né. Nossa. Tem a participação da fisio que trabalha junto com a gente, você tem a fisio-respiratória, você tem a fisio-motora, você tem a gente, a fono atuando. Tem vezes que eu falo com a fisio-respiratória: "Fica aqui perto de mim, porque eu preciso de você aqui me acompanhando, que esse menino é um menino Tá. mais complicado". Às vezes é um menino da fisio-motora que, por exemplo, um neném com uma síndrome de Down, que tem um tônus muito baixo. Me ajuda aqui, vamos trabalhar o tônus dele aqui para me ajudar na Vamos amamentação, posicionar vamos melhor, né. posicionar melhor, o que que as técnicas podem fazer com ele aqui, de posicionamento, de exercício, de estímulo, para ele melhorar. Então é uma visão, da interdisciplinariedade em cima daquele bebê, Que legal. né. Então, síndrome hoje não restringe, cardiopatia não restringe, paciente neurológico não restringe, todos eles a gente pode sim, pode e deve tentar. Uma coisa é ele não conseguir, é uma Mas não possibilidade, há contraindicação, mas né. não há contraindicação da tentativa, né, Isso é a gente tem que tentar. E a função da fono é exatamente, eu brinco aí, com todos os pais e com a equipe, o lugar de tentar é ali na UTI, né, é aqui que a gente vai tentar e a gente descobrir os limites. Eu brinco com os pais que, assim, quem dá o limite não sou eu, quem dá o limite é o neném, né, isso né. mesmo. E tem um bodezinho que eu acho divertidíssimo, bem escrito assim: "Eu sou pequeno, mas eu que mando". E E é é isso, mesmo, é. e é isso, né. A gente vai aprendendo com os nenéns qual que é o limite dele, até onde eu posso ir. E a gente vai ensinando os pais
a observar, tá mamando bem, tá mamando mal, você Esse vai sinal é precisar bom, aquele complementar. já não é, né? Isso aqui tá ok, isso aqui não tá, nós vamos trabalhar aqui, vamos melhorar essa sucção, vamos melhorar esse posicionamento. Olha, ele parece ter refluxo, então depois de mamar, vamos deixar elevado, vamos deixar elevadinho no berço, porque hoje a gente sabe que até o refluxo exagerado, aquele refluxo que ele chega a golfar todos os horários, dá uma hipersensibilidade oral e pode trazer uma recusa alimentar, Nó. né. O refluxo é um desafio que a gente Sim. tem. Então, Até o silencioso, né, a gente estava falando falando disso. dele, né. É. E o neném te dá sinais que ele tem refluxo, então a gente já faz essa orientação na UTI de cuidado, de posicionamento, de volume de mamada. Às vezes não, ele não vai mamar 30 minutos, ele vai mamar 20 minutos de 2 em 2 horas, vamos diminuir um pouquinho o volume para a gente evitar. Esses cuidados, esse dia a dia a gente passa para os pais, a gente ensina os pais a ter esse cuidado, a ter esse olhar para o bebê deles. Sim, show. Dá vontade a gente ficar aqui, Dá, né? dá, Vamos. dá vontade. Dani, conta para nós onde que você trabalha, tudo direitinho. Eu sempre gosto de colocar aqui para os ouvintes. Eu trabalho eu sou coordenadora, da fonoaudiologia neo e ped do Hospital Mater Dei e, atuo também com o pessoal do Vila da Serra, da equipe do Vila da Serra. Eu oriento a coordenadora de lá, que é uma grande amiga que trabalha comigo há muito tempo, que começou trabalhando com a fonoaudiologia do adulto e depois tomou gosto pelas crianças e aí a gente ajuda. Mas eu sou cria do Mater Dei, eu tô lá há 27 anos, né. Que show. Então hoje eu coordeno a equipe, a gente tem 3 unidades de neo, que é Santo Agostinho, Nova Lima e Betim, né, e uma unidade que é pediátrica, que é a unidade da Contorno. E aí a gente coordena essa equipe aí. Parabéns. Obrigada. Paula, conta também onde você fica. Então, hoje eu trabalho no consultório, né, com uma equipe de fono e TO, junto com a Laura da Macedônia, que é minha sócia, e na intervenção nos transtornos alimentares, motores, de fala e de linguagem das crianças pequenas, né. Então, esse trabalho aí do pós-CTI, do follow-up, tanto da questão alimentar quanto do desenvolvimento de linguagem e de fala, a gente faz lá no consultório, Ai, que show. tá. Nossa, muito obrigada, viu? Nossa, Foi um gente, prazer. eu tenho certeza que o meu objetivo com esse podcast, Bicho Papinha, realmente é de levar informações que vão impactar em termos de orientar aquelas famílias. E eu tenho certeza que as famílias que vão assistir, isso vai aprender demais. E é interessante, eu estava contando para a Paula aqui hoje, que muitos dos ouvintes são profissionais da área de saúde. Que legal. Porque eu sempre procuro trazer profissionais que têm aquela expertise maior naquele tema que a gente vai, né, então acaba que muita gente vai aprender com o que vocês trouxeram aí. Muito obrigada, viu? Obrigada. Obrigada, foi um prazer. Prazer. Gente, muito obrigado. Se você gostou do episódio, compartilhem com seus amigos e qualquer dúvida pode escrever nos comentários que a gente vai responder. Um abraço.